Elevar seu pensamento ao Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, meu Deus, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Diga: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me, Deus, enche-me de Espírito, novo. Espírito de Deus, Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Vem, Espírito, nós te queremos hoje aqui. O que tinha em Pentecoste, o que tinha em Pentecoste, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecoste, o que tinha em Pentecoste, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecoste, o que tinha em Pentecoste, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecoste, o que tinha em Pentecoste, eu quero hoje aqui. O teu Espírito, Senhor, a tua glória hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, toma o teu lugar. Hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, Deus, eu quero hoje aqui, eu quero hoje aqui. O que tinha em Pentecostes, o que tinha em Pentecostes, eu quero hoje aqui, eu quero. Em Pentecostes, Senhor, nós queremos nessa manhã, nesse lugar. Oh, Espírito Santo, aplauda ao Senhor, querido. A palavra de Deus lá em 1 Pedro fala: à medida que se aproximam dele, a pedra viva,
rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Vocês também estão sendo utilizados com pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, essa pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitam tornou-se a pedra angular. E a pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para os que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora recebem. Você pode dar um glória a Deus por essa palavra, querido? Eu não sei se você compreendeu o que ela quer dizer, mas quer dizer que o Senhor, Ele cumpriu a promessa dEle e nos fez uma geração eleita, dignas do seu amor. Se você está aqui nessa manhã, querida, é porque você é digno desse amor. Você recebeu graça e misericórdia do Senhor. Você pode levantar as suas mãos nessa manhã e dizer: Pai, diga mais alto, querido: Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelas tuas promessas que se cumprem cada dia na minha vida. Senhor, nessa manhã nós queremos te render graça, Espírito Santo. Queremos te agradecer pelas tuas promessas em nossa vida. Queremos te agradecer pelo dom da vida que o Senhor nos proporcionou. Queremos te agradecer, Deus, pela tua infinita graça, tua imerecida misericórdia sobre nós, que nos fez geração eleita, sacerdócio santo, Senhor, para ti. Meu Pai, que nosso sacrifício, Senhor, nessa manhã seja agradável, que chegue até o Senhor. Meu Pai, inunda esse lugar com a Tua graça, revela-nos a Tua glória nessa manhã, assim como o sol brilha sobre nós, que brilhe a Tua graça, que brilhe a Tua misericórdia, o Teu amor, oh Senhor, que os Teus dons caiam sobre nós, que, Senhor, frutifiquem e que se manifestem em nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Vem, Senhor, vem, Senhor. Oh, vem, nós estamos. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Teu poder, Teu poder. Então
Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Enche esse lugar, meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Oh, tua glória, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, pra sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Toda glória a ti, Teu é o poder, teu é o poder. pra sempre, amém. Oh, te damos honra, Te damos honra, te damos glória. a ti, Deus. Teu é o poder, pra sempre, amém. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória Contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som dos céus, tua glória Tu és Jesus, Tu és Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Tu és Jesus, Tu és Jesus.
caminho, a verdade, a vida. Tu és Jesus, tu és Jesus, o caminho, a verdade e a vida. tu és Jesus, tu és Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sei que estás aqui, tu podes me ouvir, tu és suficiente para mim. Estenda a tua mão e enche o que está vazio. Tu és suficiente para mim. Eu sei que estás aqui. Tu podes Me ouvir, Ele pode te ouvir. tu és suficiente para mim. Diga a Ele, estenda a sua mão e enche o que está vazio. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente para mim. Diga isso, igreja. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente. Tu és suficiente para mim. Tu és suficiente para mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O quê? O caminho, a verdade e a vida. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O caminho, a verdade. Tu és. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O caminho, Tu és a verdade. a verdade e a vida. Tu és Jesus. Tu és Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Tu és Jesus. O caminho. Tu és Jesus. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer em mim, como um vendaval
sobrenatural. Eu me rendo, eu me rendo. Eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Não se renda nessa manhã, querido. Essa é a sua oportunidade de se render. Não fique apático à presença do Senhor. Não fique, querido, disperso da presença do Senhor. Aproveite esse momento. Aproveite da presença do Senhor. Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, erga suas mãos, faz teu querer em mim, vento de poder, Vento de poder sopra em meu viver, faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer, faz teu querer. Como um vendaval sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer em mim. Eu me rendo, eu me rendo, pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais, eu me rendo. Você pode se render ao Senhor nessa noite, nessa manhã? Erga suas mãos no seu lugar, querido, se renda ao Senhor. Pra conhecer-te mais, Pra conhecer-te mais. Seja tudo o que pedimos e pensamos, Senhor. Seja o ar em nossos pulmões. Seja tudo, Senhor, nessa manhã. eu me rendo.
glória ao Senhor com as suas palmas em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Continue rendido, querido. Bom dia. Podeis sentar. Glória a Deus. Coisa maravilhosa, né? É desfrutarmos da graça do Senhor. Da maravilhosa graça. Né? Porque sabemos que somos muitas vezes infiéis, mas o Senhor se permanece fiel, né? E não nos trata como merecemos. É sempre com abundante graça. Glória a Deus por isso. Eu queria que você estivesse abrindo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 a 29. Mas eu queria aproveitar esse tempo também, que você fechasse seus olhos. Eu queria orar com você nessa manhã. Porque eu acredito que há um desejo no teu coração de estar rendido ao Senhor. E de ver a sua casa também rendida aos pés do Senhor Jesus. Né? E eu quero te dar uma palavra, querido. Eu estava ali adorando a Deus através dessas canções tão inspiradas. E eu creio que Deus está trabalhando a teu favor. Deus está cuidando dos mínimos detalhes da tua vida. E a sua família é muito preciosa para Deus. Amém, querido? Eu não sei o que possa estar acontecendo lá, mas a tua família é muito preciosa para o Senhor. E é por ela que eu quero orar nessa manhã. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome. Porque verdadeiramente o Senhor é o nosso bom pastor. O bom pastor que cuida de cada detalhe da nossa vida. Que nos conhece no íntimo, que nos conhece por dentro. E que nos conhece melhor do que nós mesmos. O Senhor sabe das nossas aflições, das nossas angústias. O Senhor conhece os nossos temores, as nossas limitações. Tudo está nu e patente aos teus olhos. E o Senhor sabe, Pai, o quanto nós amamos a nossa casa, a nossa família, porque nós entendemos, Senhor, que ela é um projeto do Senhor, ela é um sonho que o Senhor idealizou no nosso coração. Por isso nós queremos nesta manhã colocar no teu altar a nossa família. Senhor, nós queremos denunciar toda obra do inferno contra as famílias da tua igreja, da tua casa. Nós te pedimos nesta manhã que o Senhor dê ordem aos teus anjos acerca das famílias representadas nesta casa. Eu peço ao Senhor nesta manhã que toda obra do inferno seja paralisada hoje, na autoridade do nome de Jesus. Todo espírito que veio contra a família para gerar confusão, discórdia, confusão, Senhor, para gerar, Pai, brigas, falta de entendimento, seja hoje paralisado e repreendido a ação desses demônios, no nome de Jesus. Visita o coração dos pais nesta manhã. Senhor, dá sabedoria, dá discernimento, dá sensibilidade à tua voz, Espírito Santo, para harmonizar a sua casa, os seus filhos, para ter palavras de vida acerca dos seus filhos, para saber lidar com os problemas, com as adversidades, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, coloca no coração dos filhos um espírito obediente, um espírito submisso à tua vontade, ao teu querer. Joga por terra todo espírito de rebeldia, todo espírito maligno que tem tentado tomar o coração dos filhos, tentando distanciar filhos de pais, tentando, Senhor, gerar divisão. Mas nós repreendemos a ação desses espíritos nesta manhã. E nós declaramos
segundo a tua palavra. Existe uma bênção para a nossa casa, Senhor. Tua palavra diz que nós somos herdeiros pela fé em Abraão. E existe uma promessa para a nossa casa. A nossa casa será bendita do Senhor. Bendita do Senhor. E nós te damos liberdade, Espírito Santo, para se mover no nosso lar, para se mover nas mentes e nos corações, e levando a cada um, Senhor, ao centro da tua vontade. Porque eu creio na tua palavra. E a tua palavra diz que vindo o inimigo como uma corrente de água, o teu Espírito alvorará a bandeira da vitória. E que nessa manhã a tua bandeira esteja sendo hasteada sobre as famílias desta casa, para o louvor da tua glória. Assim nós oramos e cremos que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la até a volta do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Agora, Pai, continua falando conosco, continua nos instruindo e nos direcionando para a honra e glória do teu nome, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Está aí, querido, Apocalipse? Apocalipse 2:18. A palavra do Senhor declara assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. Verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhes darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você leu? Você leu o texto? Amém, querido? Você está conhecendo o Senhor da igreja? Porque aqui quem está falando é a igreja? Eu vou sentar um pouquinho, irmão, porque eu não estou muito bem fisicamente. Mas Deus é aquele que me sustenta e nos dá graça, amém, nessa manhã. E o texto é o maior texto, né? A maior carta, pode-se dizer. E o interessante é que a gente viu das outras cartas, as outras igrejas eram igrejas que estavam situadas em grandes cidades, né?
tinha a questão de estar em grandes centros, mas essa aqui, essa igreja de Tiatira, é a igreja, é a cidade menos importante da Ásia, onde ela estava situada, né? No entanto, é a maior carta. E o interessante é que você pode ver que o Senhor começa a falar com essa igreja como Ele fala com cada uma de uma forma específica, né? Ele se revela a essa igreja de acordo à necessidade que essa igreja tem. Lembra disso? Amém? A primeira, ele se apresentou como aquele que anda entre os candeeiros, né? Que tem as igrejas na sua mão, não é verdade? Em cada uma delas, ele foi se apresentando de acordo à revelação que aquela igreja precisava. E aqui, ele não faz diferente. E o interessante é que, mais uma vez, ele diz, conheço as tuas obras. Em todas as igrejas, o Senhor faz uma sondagem. Amém, querido? Ele sonda, ele conhece no profundo cada igreja, na sua particularidade, na sua individualidade, naquilo que essa igreja apresenta de melhor, não é verdade? As qualidades apresentadas nos faz crer que era uma boa igreja. Olha aí, versículo 19. Conheço a tua obra. Olha o que o próprio Deus está dizendo dessa igreja. O teu amor. Diferente da Éfeso, né? Que ele falou assim, deixaste o primeiro amor. Essa igreja não, essa igreja tem o amor. Essa igreja tem a fé. Olha aí. Essa igreja tem serviço, né? Olha, conheço o teu serviço. Essa igreja tem perseverança. Essa igreja tem obras. E elas são mais numerosas do que as primeiras. Fala a verdade, irmão. Essa igreja, ó, diante do olhar humano, essa igreja seria a igreja? Concorda? Amém? Diante do olhar humano, e o próprio Deus está dizendo isso dela. Humanamente, se eu chegasse nessa igreja, eu falo, caramba, eu queria estar aqui. Né? Quem não queria? Fala a verdade, quem não queria fazer parte dessa igreja aqui? Era tudo que nós queremos, é tudo, pelo menos, que a gente está correndo atrás. É ou não é, irmão? Você está correndo atrás disso? De ter amor, de ter fé, de ser perseverante, de ter serviço, de ter obra. Glória a Deus. Esse seria a igreja ideal para nós, no olhar humano, né? As qualidades apresentadas nos faz crer que esta era uma boa igreja e que estava em um processo de crescimento numérico e espiritual. Ela possuía as mesmas qualidades de Éfeso e ainda o primeiro amor. Parecia ser a igreja perfeita. Mas, todavia, esta carta contém a mais veemente repreensão. Versículo 18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze. Havia um pecado odioso aos olhos de Cristo nessa igreja. E qual era o pecado? O que Jesus esperava daquela igreja? O pecado dessa igreja, verso 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares, que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se decreta o quê? Não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e comerem coisas. Havia uma tolerância a ensinos que desagradava o coração do próprio Deus. Irmão, isso estava acontecendo dentro de uma igreja
que o próprio Deus aplaudiu algumas qualidades que nós buscamos tanto. Uma igreja que espiritualmente estava crescendo, uma igreja que numericamente estava crescendo, mas havia algo nela que Deus abominava. Havia ensinos dentro dessa igreja que não eram compatíveis com a verdade da palavra de Deus. E provavelmente o nome, né, não era o nome, mas a caracterização de uma mulher líder da igreja. Não era que a mulher, o nome da mulher era Jezabel, mas se você for ver o porquê desse nome Jezabel, você vai entender lá na história de Acabe, né? Onde Jezabel, quem já leu? Amém? História do rei, né? Que era o quê? Direcionado por uma mulher chamada Jezabel, a qual também levava o povo a se prostituir. Porque quando a gente vê o termo prostituição, quando você fala de prostituição, automaticamente você entende sexo, né? A prostituição na área sexual. Só que para Deus, prostituição, né, é você ser infiel a Deus, é você se relacionar com outros deuses, né? Não que na questão sexual também não possa acontecer prostituição, não é isso, tá? Mas nesse sentido aqui, é porque essa mulher fazia o povo de Deus errar com seus ensinamentos, né? E talvez o nome dessa profetisa aqui não fosse Jezabel, mas para que houvesse entendimento, né, que o mesmo espírito que havia em Jezabel fazendo o povo errar no passado era o mesmo espírito que estava atuando sobre a vida dessa profetisa, tá? Que fez o povo também se desviar da verdade e Acabe, seduzido por Jezabel, né, deixava a mulher fazer o que ela queria, levantando altares, adorando e sacrificando a falso Deus, né? E isso tudo você vai encontrar lá em 1 Reis 16:31, mas eu não vou me prender a isso, ok? Você é um homem, uma mulher que ama a palavra de Deus. Então você vai pegar isso, vai chegar em casa e vai examinar as escrituras, ok? Tá? Você vai ver que essa mulher sustentava o culto idólatra lá em 1 Reis, no capítulo 18, versículo 19. Ela ameaçou Elias de morte. 1 Reis 19, 2, né? Matou inocentes. Sua morte foi profetizada, promotora do mal e do pecado. 1 Reis 21, 25. Está tudo lá em 1 Reis e em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22. Você vai achar tudo isso lá, tá? Então, era uma mulher inteligente, astuta, controladora, que não servia a Deus, mas Satanás. Agora, que tipo de pessoa você é hoje? Porque essa mulher estava na igreja, irmão. Então, essa palavra é para mim e para você hoje. Que tipo de mulher eu sou? Que tipo de pessoa eu sou? E que tipo de pessoa nós somos? Quem nós somos hoje na casa de Deus? Será que nós podemos estar sob a atuação desse mesmo engano? A gente sempre quer pensar mal do outro, né? A gente sempre quer pensar o pior do outro, não é verdade? Mas a palavra de Deus, irmão, não é para você pensar do outro. A palavra de Deus é para você se examinar. Se examinar. Olhar para o seu coração hoje, diante dessa palavra, querido. Que tipo de pessoa eu e você temos sido no corpo de Cristo? Falsa profetisa era essa mulher, movida por Satanás, falava e ensinava em nome de Deus e com autoridade dons. Irmão, isso chega a me dar um arrepio na espinha. Essa mulher, ela falava com autoridade e com dons
na igreja. Ela estava dentro da igreja. E numa igreja que aparentemente estava tudo bem, porque ela tinha resposta. A igreja tinha resposta de crescimento espiritual. Uau! A igreja tinha resposta de crescimento numérico. Uau! Mas dentro dessa igreja havia algo odioso. Os profetas gozavam de alto conceito para a igreja primitiva, irmão. Coisa que hoje não acontece muito. Mas se tinha algo que a igreja primitiva tinha... Abra para mim, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Rapidinho. E Efésios 4:11. Quem pode me ajudar? Isso, Márcia. Achou aí para mim? Isso aí. Por que a igreja tinha como em alto conceito? Porque era um dom. E eles entenderam que isso era um dom dado à igreja. Amém? Efésios 4:11. Quem achou, ler para mim em voz alta? Isso aí. Falando de novo dos dons, né? A questão do profeta, né? Ele é um dom, querido, dado por Deus à igreja. Então, essa igreja, ela tinha em alto conceito o profeta, tanto que ela era chamada de profetisa. Ela não era chamada de pastora, o dom dela era profetisa. Esse era o dom dela. E ela exercia esse dom com autoridade na igreja, tá? Então, a principal função do profeta não era predizer o futuro, ainda que o fizesse, tá? Mas eles eram uma espécie de mestre inspirado. 1 Coríntios 14. Eles eram mestres no ensino e proclamavam com autoridade a verdade divina. Esta Jezabel dizia ser profetisa com revelações especiais da parte de Deus, que as qualificavam como mestre inspirado. Era a posição dela na igreja, no corpo de Cristo. E qual foi o erro dessa igreja? O erro dessa igreja foi a tolerância ao pecado. A tolerância ao ensinamento errado dessa mulher no meio da igreja. Essa igreja, cheia do amor crescente, busca de poder, tornou-se tolerante para com os falsos profetas e para seu prejuízo. Querido, se não for possível parar, congelar isso, tente torrar isso, mas isso tem que ser exterminado do nosso meio. Nós precisamos ser pessoas com discernimento espiritual. E vamos ser sinceros, irmão. Isso tem acontecido nos dias atuais? Tem acontecido nos dias atuais? Será que Jezabel não tem ensinado no meio da igreja e levado muitos ao erro? Mesmo num tempo onde a gente vê crescimento, né? No Brasil mesmo, você pode se dizer, o evangelho cresceu no Brasil? Cresceu. Mas cresceu o evangelho numérico, quantitativo. Tem crescimento espiritual? Eu digo que tem. Mas o ensinamento que conduz ao erro tem crescido? Tem crescido ou não, irmão? Tem. Então o Espírito está aí. Esse mesmo Espírito está aí. Cuidado com aqueles que procuram o sobrenatural
nem sempre acham o Deus do sobrenatural. Às vezes as pessoas são tão encantadas com a questão sobrenatural. Irmão, eu creio no sobrenatural. Mas nós precisamos ter discernimento. Porque, querido, nada no sobrenatural está acima do que foi a nós revelado pela palavra. Ainda que um anjo descido do céu venha falar algo diferente, a Bíblia diz que tem que ser anátema. Porque o nosso guia de fé é as Escrituras. Não é a profetisa, quer dizer, não é o mestre, não é o pastor, não é, querido, é a palavra de Deus. Ela é a autoridade máxima sobre a igreja. Porque se nós começarmos a colocarmos homens como autoridade máxima, a igreja, acontece o que com a igreja? O que aconteceu na história do passado da igreja, a igreja se perdeu, irmão. Porque homens são falhos. Homens são sujeitos a quedas. Homens são enganados e enganam. Por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Procure o Deus do sobrenatural. Não procure o sobrenatural, procure o Deus do sobrenatural. Amém, irmão? É a Ele que nós devemos buscar. Em nome de Jesus. Seus ensinos, que são descritos como uma sedução, era igual ao dos nicolaítas. Representava uma completa adaptação aos costumes pagãos, como se fossem ensinos revelados por Deus. Coisas profundas de Satanás, como carnes sacrificadas aos ídolos, né? Eles eram uma corporação. Essa cidade, ela era praticamente, tudo delas era gerado por corporações comerciais, né? Havia ali comércios naqueles locais. E esses comércios, eles tinham muita consagração aos ídolos daquela época. E essa senhora que ensinava a igreja, ela ensinava que, como eu falei domingo passado, o apóstolo Paulo fala que nós podemos consumir alimentos. Claro, né, irmão? Tudo que vem à nossa mesa, né? Você sabe que passa por mãos de pessoas que creem em outras coisas. Concorda comigo? Amém? Amém, querido? E, geralmente, se as pessoas creem em outras coisas, o que você faz? Quando você crê em Deus, tudo que é teu, você faz o quê? Você consagra ao Senhor. Se a pessoa tem uma outra prática de fé, o que ela faz? Ela vai consagrar aquilo que ela crê. E existe ali uma consagração. Então, aquilo eu posso dizer que foi sacrificado a quê? A ídolos. E aí, pastor, eu não como mais, eu não visto mais? Não, não é nada disso. Você vai lá comprar, você vai comer, porque você crê que Deus abençoa. Amém? Amém, querido? E Deus purifica, né? Mas essa mulher, ela estava ensinando coisa a mais. Ela estava dizendo, não, você pode ir para lá, participa lá das festas. Vai lá. Tem nada a ver. Já ouviu? Não tem nada a ver? Era a mesma musiquinha que cantava nesse tempo. Isso não tem nada a ver, vai lá. Né? Participa dessas coisas. Né? É vida social, o que tem? Você tem que ter vida social. Vai lá. Se envolve com as coisas do mundo. Irmão, sabe qual é o problema do cristão? Ou o cristão, ele se acha super, ou ele é imprudente. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que os filhos da luz são mais o quê? Das trevas. Os filhos das trevas. Não, eu ia falar imprudente, que os filhos da luz são imprudentes. Os filhos das trevas são mais prudentes do que o da... Por quê, irmão? Por que será que o Senhor falou isso para nós?
Porque a gente entra na história do não tem nada a ver. Irmão, só não tem nada a ver quando o Espírito Santo fala para você. Não tem nada a ver. Mas se for a tua carne gritando por um prazer, porque a carne é que vai dizer para você, não tem nada a ver. Porque isso te provoca prazer. Prazeres que te afastam de Deus. Aí você abre o teu olho. Porque você é imprudente. Ao invés da gente ficar procurando, porque o que a gente faz, irmão? A gente não quer consultar o coração de Deus. A gente não quer cavar o coração do Pai. A gente quer ouvir coisas que nos são o quê? Convenientes. A gente quer ouvir coisas que não provoquem em nós, não nos levem para uma zona de conflito. Irmão, porque como é conflitante você gostar de alguma coisa e Deus falar para você não. E porque vida de cristianismo é muito mais do que uma leitura do pode e não pode. Porque a gente gosta de religião, irmão. A gente gosta de regra, a gente não gosta de relacionamento. Relacionamento dá trabalho. Dá ou não dá? Relacionamento dá trabalho. Relacionamento vai requerer de nós sacrifício. Relacionamento vai requerer de nós negar-se a si mesmo. É melhor ter regra, porque regra não exige isso de mim. Porque regra eu posso viver na aparência, mas o meu coração... E você vai entender o porquê que Jesus está se apresentando aqui como aquele que tem olhos de fogo, aquele que tem pés reluzentes. Você está pensando por que ele se apresenta aqui dessa forma? Por quê, querido? Porque humanamente a coisa está boa. Aleluia, glória a Deus. Tem fogo caindo do céu, tem crescimento, tem fé, tem amor, tem tudo. Mas o Senhor entra nessa igreja com olhos de fogo e pés reluzentes. E você vai entender o porquê. Porque aquilo que é aparente aos olhos dos homens, os homens estão aplaudindo, Deus é aquele que está conhecendo o coração. Deus é aquele que conhece a motivação desse coração. É isso, querido, que nós precisamos temer. A gente não quer relacionamento, a gente quer regra. Regrinha. Na igreja eu sou assim, mas da porta para lá eu faço o que eu quero. Porque eu cumpri o meu rito religioso. E Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para relacionamento. Deus te chamou para você cavar o coração dele. Mas a gente quer coisas que nos agradam, que nos satisfaçam carnalmente, nem é espiritualmente. Irmão, porque a maior luta de um crente não é contra o diabo é vencido, diz a Bíblia, e eu creio firmemente nisso. Você pode ver um demônio se manifesta, se chegar em nome de Jesus, sai, ele sai. Ele pode até querer fazer umas gracinhas, né, fazer umas caras feias para te assustar, né, e tudo. Mas é no nome de Jesus ele sai. Agora, quando você tem um desejo, e quando você tem um desejo... Porque nós temos desejos, irmãos. E às vezes os desejos nossos são escabrosos. São coisas que a gente nem quer. Tem hora que você fala assim, meu Deus, o que eu estou pensando? Meu Deus, o que eu estou sentindo? Você já lutou contra um sentimento, irmão? Quantas vezes, às vezes, você olha para uma pessoa, o sentimento da inveja quer pegar você. Já lutou contra isso? Fala em nome de Jesus, sai! O que você vai ter que fazer? O que você vai ter que fazer, querido? Ir para o altar. E falar, Deus, o negócio está podre dentro de mim. Se o Senhor não vier ao meu socorro e não me der graça, eu não consigo vencer isso. Agora o diabo, você fala em nome de Jesus, sai, ele sai. Agora você só vence isso com rendição.
Você só vence isso com entrega. Você só vence isso morrendo para você mesmo. E isso não é fácil. Isso é relacionamento. Relacionamento envolve tudo isso. Quem se relaciona sabe o que eu estou falando. Envolve ou não envolve? Quantas vezes você quer ficar deitada? Esse é o teu sentimento. O teu sentimento é esse. Mas porque alguém precisa de você, e esse alguém é importante para você, e você quer manter esse relacionamento vivo, o que você faz? Você se levanta. Não é assim, irmão? Não é assim? Não é assim? É isso. O que te moveu foi algo maior. Você abriu mão de uma vontade, você renunciou a algo por amor a alguém. Então, querido, essa mulher estava aqui dizendo uma porção de coisas que nós estamos ouvindo nos dias atuais. Vida profissional, preciso. Eles trabalhavam no comércio, eles precisavam. Ela estava dizendo assim, querido, pode qualquer coisa. Era isso que ela estava ensinando. Deus sabe que você precisa disso para viver. Sabe? E você começa a aceitar o que Deus não aprova. A gente viu um crescimento evangélico no país, mas a gente viu a decadência moral, social, mais do que nunca no nosso país. E o interessante, irmão, que são figuras que levam o nome de Cristo envolvida no pacote. E aí? Você está entendendo, querido? O êxito profissional vale mais que qualquer coisa, né? Bebo socialmente. Fumo porque é uma contingência, né? É legal, é social. Né? Vou ao bailinho. O que tem? Né? Cedo aos padrões do mundo. E sem comprometer a minha alma. Eu cedo aos padrões do mundo sem comprometer a minha alma. Pode isso, querido? Nunca. Nunca. Abaixa a sua guarda. Não seja vigilante. Não seja prudente. E você vai ver onde você para. Jesus sempre falou, vigiai e orai. Não é orar e vigiar, não, irmão. É vigiar e orar. Começa com uma prudência, começa com uma vigilância, começa cuidando de você mesmo, começa olhando para você mesmo. Começa a ver o que está fluindo aí do seu interior, se são rios de água viva ou o que está acontecendo. Né? Prostituição havia nesse local, havia o culto ao imperador, aceitar certos rituais pagãos daquela época, era o ensinamento dessa mulher. E o que a gente vê hoje, a gente está vendo um evangelho que está querendo não transformar, né? Mas se adaptar. Irmão, se você for estudar a história da igreja, você não cai nessa. Porque a queda da igreja foi sempre essa. Sempre. Quando a igreja começou a abrir a guarda dela, abrindo algumas restrições, ela se perde. Ela vai se perdendo, irmão. A Europa foi o berço do evangelho, irmão. Olha para a Europa hoje. O evangelho, o avivamento, o Wesley, esse povo todo veio de lá. Vai ver hoje lá a história. Eu tenho um primo, a pastora esteve lá, em Portugal, na Europa.
na Espanha, o quanto é difícil o evangelho entrar lá, irmão. Por quê? Porque tudo se tornou normal. Vai ver nos Estados Unidos, irmãos. São os berços, o berço do evangelho, o berço. Olha o que está acontecendo. Por que estão se perdendo? Por que se perderam? Você sabe que cristão nos Estados Unidos fuma. Fuma, irmão. Bebe. Né? Na Europa tem a cultura até de se vender bebidas alcoólicas na própria igreja. Só que lá na Europa, onde eram os templos, hoje estão se virando locais de prostituição. Irmão, quando o sal perde o sabor, ele só serve para ser pisado, querido. Não dá, querido, não dá, não dá. Não dá, você vai falar de Cristo para as pessoas lá, a pastora estava lá, o pastor recebeu um cuspe na cara. Mas eu louvo a Deus que lá onde ele foi cuspido nasceu uma igreja. Está pensando o quê, irmão? Deus não brinca. Principalmente se a igreja for fiel a ele. Então lá um povo está lutando hoje lá. Né? Um continente que o evangelho nasceu. Hoje precisa ser enviado missionários para ser o quê? Evangelizado. Fala para o seu irmão, vigia, cristão. Tá? Vigia, vigia, porque a coisa está séria. Vamos pecar, mas Deus perdoa. O corpo se corrompe, só a alma será salva. Só que a Bíblia diz, sem santificação, ninguém jamais verá a Deus. Hebreus 12, 14. A heresia representada por Jezabel era odiada em Efésio. Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Em Éfeso, tá? Perdão. A heresia representada por Jezabel era odiada em Éfeso, capítulo 2, versículo 6. Você pode ler para mim? Isso aí. Tolerada em Pérgamo, Apocalipse capítulo 2, versículo 15 a 16. Lê para mim. Você achou aí? Quem pode ler? 2, 15 a 16 para mim. É. É isso aí, né? Mas estava ela tolerada em Pérgamo, né? Mas estava sendo ativamente promovida como posição oficial da igreja em Tiatira. Essa doutrina de Jezabel, tá? Todo mal que não nos aborrece, a princípio pode ser tolerado, depois aceito e finalmente promovido e oficialmente. Era o que estava acontecendo com essa igreja. O mal estava sendo tolerado e daqui a pouco estava sendo promovido. E nós não podemos tolerar o mal, irmão. Mas preste atenção, querido. Isso tem que partir de mim. Ok? Amém, querido? É individual, é eu olhar para mim. Sabe, ver se essas doutrinas de Jezabel não estão sendo toleradas em mim. Não é no outro. Porque quando eu olho para mim, eu começo o quê?
a me examinar e a me ver. E Deus começa e tem como agir. Porque o mal nosso é querer cuidar do outro sem cuidar de nós mesmos. Então, cuida de você. Olha para você. Se examina. Sabe? Pede ao Espírito Santo. Ó, nós estamos aí buscando de Deus, mais de se render ao Senhor. Esse é o tempo que Deus vai tratar com você. Esse é o tempo que Deus vai tratar comigo, vai tratar com a igreja. Como está tratando, querido? Como está tratando? Eu não sei se você tem observado, mas Deus está assim, dando-nos doses da sua palavra poderosa. Agora, nós precisamos responder a isso. O remédio tem efeito, amém? Porque a palavra de Deus é cura para a nossa alma. Então, em nome de Jesus, querido, não se deixe seduzir. Mas eu quero te dizer, quando o versículo fala, estas coisas desde o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés como bronze polido. Essa é a única vez que Jesus se apresenta dessa forma aí em Apocalipse, requerendo a sua divindade. E, como eu disse, ele escolheu alguns critérios para se apresentar às igrejas a qual ele estava falando, né? E aqui ele é essa terceira pessoa da Trindade, e ele tem olhos que brilham como fogo, olhos que podem penetrar e enxergar além das fachadas, destruir os disfarces e saber realmente o que vai nos corações, suas motivações verdadeiras. Olhos que estão faiscando contra os inimigos da verdadeira fé cristã, prontos a discernir quem está juntando e quem está espalhando dentro de sua casa. E dentro da sua própria casa. Você viu por que ele se apresenta como olhos de fogo, como pés reluzentes? É porque é dessa forma. Porque aparentemente está indo tudo bem, irmão. Mas o Senhor entra nessa igreja para sondar e conhecer corações. Quais as motivações? E o Senhor descobre pessoas que, ao invés de estar ajuntando, estão espalhando dentro dessa igreja. Esses são os olhos do Senhor para dentro da sua casa. Ele sabe e conhece como ninguém. E pode conhecer o coração do homem e as intenções dos que requerem para si mesmo a autoridade. Porque estamos fazendo a sua obra. É mais ou menos assim. Porque eu estou fazendo o que estou fazendo. Você já se perguntou isso? Você que dança, você já se perguntou por que estou dançando? Você que toca, por que você está cantando? Tocando ou cantando? Por que eu estou ensinando? Por que eu estou pregando? Né? Por que eu estou fazendo o que estou fazendo? Qual é a motivação do coração? Irmão, e se você perguntar, Deus vai te responder. É Deus que vai falar com você. Aí Deus pode revelar algumas coisas que a gente não quer ver. Mas é Ele que sonda e conhece o nosso coração. É Ele que sabe as reais motivações do que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Há um tempo atrás, eu ouvi algumas coisas a respeito. Hoje há muito combate acerca da disciplina na igreja. Quem já ouviu falar sobre esse tema? Disciplina na igreja. Quem já ouviu falar? Disciplina. Amém? E hoje se combate muito essa questão da disciplina na igreja, né? Você não pode hoje colocar ninguém em disciplina. Irmãos, só que presta atenção, disciplina na igreja não é invenção do pastor, nem da denominação. É dessa palavra. Amém? A Bíblia fala sobre disciplina. Fala ou não fala? Você lembra quando a Bíblia fala assim, se você vê o teu irmão no erro, o que você faz? O que você faz quando você vê o seu irmão no erro? A primeira coisa que você precisa fazer, isso é a disciplina. Eu vou te falar o que é a disciplina na igreja. Se você vê o teu irmão no erro, o que você faz? Vá até ele. Não é vir ao pastor, é ir até ele. Caramba, Deus nos chama por uma responsabilidade, né, irmão? Pô, Senhor, não dá para ser o pastor, não? Não. Se Deus te permitiu ver
o teu irmão no erro, é você que tem que ir até ele. E você vai fazer o quê com teu irmão? Você vai fazer o quê? Você vai exortar esse camarada. E em amor, né? Né? Você não vai chegar para ele, ô pecador, você vai para o inferno. Não é nada disso. Né? Mas você vai, em amor e em graça, dizer para ele que ele precisa se arrepender do seu caminho. Que a prática que ele está fazendo não condiz com as Escrituras. Que se ele precisa de ajuda, você está ali para ajudar, mas ele precisa se arrepender. E quem se arrepende, chora. Não, irmão, quem se arrepende muda de direção. Porque nem todo choro diz que a pessoa se arrependeu. Às vezes é só um remorso, não é arrependimento. Arrepender é mudar de direção. Quer dizer, ele fez e deixou de fazer. Pronto. A coisa acabou entre você e ele, se ele se arrependeu. E a Bíblia diz que você ganhou o seu irmão. Olha que coisa linda, né? Mas aí você fala com ele e ele não se arrepende. O que você vai fazer? Você vai chamar, olha, fala para o seu irmão, ainda não é o pastor. Você vai chamar uma e vai de novo até o irmão. E você vai dizer para ele de novo, irmão, se arrepende, porque isso não é uma conduta de um homem ou uma mulher que teme ao... E se ele se arrepender ali, a coisa está sanada. Morreu ali. Mas se ele não se arrepender, aí você vai até o líder, até o pastor. E o que o pastor vai fazer? Vai chamá-lo mais uma vez. E se ele não se arrepender? Se ele se arrepender, morre ali. Mas se ele não se arrepender, o que você vai fazer? O que o pastor faz? Leva ele perante a igreja. E faz o que com ele? Se ele não se arrepender, exclui. Aí se a igreja faz isso, a igreja não ama. Isso não é amor. Porque amor é tolerar o pecado. Você está entendendo, irmão? A coisa como é que está ficando aí no meio do corpo da igreja? Só que se eu tolerar o pecado, é isso aqui que vai acontecer. Irmão, presta atenção. É a igreja que não está amando essa pessoa? Não. A igreja está amando essa pessoa. Porque quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. Você vê que o próprio Deus, olha o que Deus está dizendo à igreja, irmão. Arrepende-te, porque se você não se arrepender, eu vou te disciplinar. Irmão, isso não é o pastor que está falando, não, é o próprio Deus. É esse Deus que você diz que é um Deus de amor. E ele, por ele amar, ele diz, eu corrijo aquele a quem amo. Então para com esse negócio. Aí o camarada sai todo doidinho. Todo doidinho por quê? Porque ele quer viver no pecado, querido. A igreja só está dando, carimbando o passaporte a qual ele escolheu. Ele escolheu o mundo. Então viva. Viva a prática do mundo. Você é livre para isso. É o que a igreja está dizendo. Não é que a igreja deixou de amar essa pessoa. Mas ela precisa ser tirada. Amém, querido? Quantos entenderam isso? Amém. Tem alguém com alguma dúvida acerca desse assunto, querido?
Tem alguém que discorda acerca desse assunto? Pode falar, querido. Não, pode falar, eu discordo. Porque é teu direito discordar. Você pode discordar até do que... Só que eu vou falar para você, você está discordando do que Deus falou. Então, o seu problema não é comigo, é com Deus. Não é porque eu não estou falando o que eu penso ou o que eu acho. Eu estou falando o que as Escrituras diz. O problema é que tem muita gente pensando e achando que Deus é assim. Não, querido. Deus já foi revelado. E Ele é o que a palavra diz. Ele não muda. Amém, querido? Então, alguns falam, né? Criam um problema nessa situação. Mas só existe restauração se houver disciplina. Sem disciplina não há restauração. Tem que haver disciplina. Né? Eu sei que existe algumas disciplinas loucas, né? Que a pessoa fala assim, está no banco. Né? Né? Está no banco. Mas no banco o quê, querido? O que está no banco? É lógico, essa pessoa precisa ser ministrada, essa pessoa precisa ser assistida, essa pessoa precisa ser mais do que nunca amada. Né? A gente não vai disciplinar a pessoa, igual eu já fiquei... Eu não acredito nisso. Eu prefiro não acreditar. Irmão, tem histórias que chegam até mim que eu falo, eu não acredito. Eu prefiro não acreditar. Que havia um banquinho na igreja, no altar. E o camarada que pecava, ele sentava ali. Ele estava no banco. Mas, irmão, presta atenção, se eu botar o banco da disciplina aqui, automaticamente todo mundo que entrar na igreja vai falar assim, ela não pode pecar. Não fica ninguém, né? Não, aí você, pelo amor de Deus, né, gente? Eu prefiro não acreditar. Eu não acredito que isso seja verdade. Eu prefiro não acreditar. Não é nada disso, irmão. É acompanhar essa pessoa, é ministrar, é orar por essa pessoa, é fazer ela entender, é ajudá-la. Porque, querido, quem está de pé, cuide-se para que não... Todos nós podemos ser suscetíveis à queda. Ok, querido? Então, aí algumas pessoas falam assim, não, mas como você vai restaurar a pessoa? Você não conhece o coração dela. Realmente, Deus está dizendo para nós que ninguém conhece, é só Ele que conhece. Mas nós confiamos na obra de Deus. Confiamos ou não confiamos? Deus é aquele que levanta o caído ou não levanta? Então, a gente crê na restauração. Então, irmão, se uma pessoa pecou, e ela chega e confessa o pecado dela, irmão, já vejo a ação de Deus nisso. Porque a gente sabe o quanto é difícil confessar um pecado. Confessar para Deus, eu te digo que não é difícil. Você tem dificuldade de confessar um pecado para Deus? Eu não tenho. Mas você confessar um pecado para alguém. Sabe por quê, querido? Porque automaticamente você está se colocando o quê? Vulnerável. Você está expondo uma fraqueza. E nós fomos criados a mostrar os nossos pontos e não nossas fraquezas. Mas a palavra do Senhor, e tem gente hoje falando que isso é coisa de padre, confessar uns aos outros. Sabe, que isso foi coisa do padre. Não, irmão, isso é coisa da Bíblia. Não é o confessionário do padre. Confessai as vossas culpas uns aos outros para que sareis. Isso é tão verdadeiro que a própria ciência hoje vê isso como uma verdade. Por que tem os grupos terapêuticos? O que é um grupo terapêutico, irmão? O que você fala no grupo terapêutico? Das suas fraquezas. Não é? Não é ali? E o que acontece? Nesse grupo terapêutico, quando há esse compartilhar das suas fraquezas, há o quê? Cura. As pessoas saem dali fortalecidas. E isso é um princípio bíblico. Entendeu? Então, nós precisamos agir dessa forma. E Deus sabe disso, ok? Por isso, Ele é o que sonda e conhece o nosso. Então, irmão, em nome de Jesus, cuidado com a Jezabel. Agora, eu quero deixar outra ressalva aqui.
Alguns vão pegar esse texto e vão falar assim, está vendo? Deus falou que mulher não é para ensinar na igreja. Não é nada disso que a Bíblia está falando aqui. Ela ensinava na igreja. O problema dela não era a questão dela ser mulher. Era a questão do ensino dela. O ensino dela é que era problemático. E isso é só com mulher? Não, irmão. O Espírito de Jezabel está atuando aí em todos os gêneros. Né? Então, que Deus tenha misericórdia e que guarde o nosso coração, para que a gente possa estar aí e se voltar. Irmãos, se a gente tem aceitado esse ensino, a Bíblia diz, arrepende-se. Essa é a palavra de Deus para nós nessa noite. Nós precisamos nos arrepender. E era isso que Deus estava dizendo aqui. E Deus ama tanto, porque Deus amava essa profetisa, porque Deus falou para ela, arrepende. Arrepende, porque senão eu vou vir e vou te disciplinar. Já que você gosta tanto de uma cama, eu vou te dar uma cama. O interessante é que Deus estava dizendo assim, eu vou te ferir. Deus não fere. Deus não fere. A gente precisa ter entendimento, irmão. Porque é Deus que está falando, não é demônio que está falando aqui. Deus está falando, eu vou te ferir. E vou trazer sobre você o quê? Uma grande tribulação. Por quê? Porque Deus entende que às vezes é necessário esse caminho para a pessoa fazer o quê? Acordar e se arrepender, quebrantar o coração. Quebrantar o coração, irmão. Isso, porque o interessante é que nessa igreja havia aqueles que seguiam os ensinamentos dela, toleravam e promoviam os ensinamentos dela. Mas havia aqueles que não quiseram nada com os ensinamentos dela. E o interessante é que ele está falando para uma igreja. Que interessante, né? Você observar isso. Então, irmão, presta atenção, na igreja há sempre o certo e o errado. Amém? E nem por causa disso, ninguém estava dizendo assim, não, a igreja é hipocrisia. Não, a igreja tem o certo e tem o errado. E que Deus nos guarde. Que nós, presta atenção, que nós não sejamos os seguidores do ensinamento de Jezabel e que nós não sejamos Jezabel. E só Deus, irmão, pode guardar o nosso coração. E a base disso é o temor ao Senhor. Nunca perca o temor ao Senhor. Porque a perda do temor de Deus, irmão, é a perda de tudo. Você perde sabedoria, né? Amém, irmão? Perdeu o temor, perdeu sabedoria. Sabe? Sabedoria. E eu estou falando de uma sabedoria, não é terrena, é uma sabedoria que vem do alto. Mas isso só tem quem tem temor a Deus. E se eu não tiver temor a Deus, perco tudo. Então, que em nome de Jesus nós possamos examinar as Escrituras, não nos acomodarmos a esse mundo, não tolerar a forma desse mundo, sabe, querido? Não podemos afrouxar padrões, pois seremos passíveis de julgamento. Você precisa se arrepender, você precisa de Cristo como Salvador e Senhor. Você estaria disposto a colocar-se nas mãos de Jesus para servi-lo, custe o que custar. Que seja esse o nosso posicionamento. Existe uma repreensão para Jezabel e para aqueles que seguem o ensino dela nessa igreja. E existe também um encorajamento para aqueles que não seguem. O Senhor diz, eu não vou trazer sobre vocês tribulações, mas permaneçam fiéis, firmes. Porque ao vencedor, ele vai dar a coroa da vida. Permaneçam firmes. E aqueles que têm ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Irmão, que esse ensinamento não pare aqui. Que você leve isso para a sua casa. Que você ore em cima desse texto. E que você peça a Deus, Senhor, me revela o que é a doutrina de Jezabel nos dias atuais. E Deus vai falar com você. Amém, querido? Examine as Escrituras. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.